Muito bem, estamos retornando com a segunda parte, o terceiro bloco do nosso Sala de Visitas desta quarta-feira, e nós estamos com Germano Gerlach Colasso. Ele colocava para mim no começo do programa que era Gerlach, né? Então, mas como tem um K ali, vamos de Gerlach Colasso, e é uma pessoa muito conhecida, de uma família que vem do comércio também, Braço do Norte, mas mais ligado a área da saúde por conta de ser uma farmácia. Então, durante muitos anos, eu tive a felicidade de conhecer o seu pai, o seu Newton Colasso, ainda piá, eu ainda era guri, ainda era muito pequeno, por conta do atendimento que eles faziam naquele tempo, no tempo que o seu Newton tinha farmácia, de visitar as pessoas que tinham idosos em casa, tinha algum paciente internado, alguém que estivesse em casa doente, aí eles levavam lá o medidor de pressão, enfim, todo o cuidado para que as pessoas tomassem sempre muito cuidado com a questão da automedicação já naquela época. Agora, não sei se os medicamentos eles eram um pouco mais, o controle mais rígido, ou se eram os medicamentos eram mais fortes, mas havia uma preocupação maior e percebia-se que existia sempre um carinho muito grande entre o cliente e a farmácia e os profissionais que atuavam na farmácia. Com o passar dos anos, na minha concepção, pode ser que eu esteja equivocado, mas tornou-se um comércio como qualquer um outro e aquela luta para que cada um tenha um número maior de cliente e cada um que compreenda, entenda dos reflexos e cuide-se. Não sei se é realmente assim, mas vamos falar com o nosso convidado e dizer para ele que é uma satisfação também recebê-lo aqui na nossa sala de visita. Seu Germano, uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado, Ramon. Eu fiquei surpreso com a tua visita e me convidando para vir aqui à TV para me entrevistar e conversarmos sobre a nossa querida Braço do Norte, que eu tenho na lembrança ainda como aquela cidade poeirenta, de ruas de chão batido, que vinha as tropas de gado, desciam a serra e cortavam a nossa cidade e deixavam aquela poeira. Eu sinto muita saudade disso. Nessa época eu era ainda gurizote, de 6 anos, por aí. E como tu estavas falando, realmente eu me criei até os meus 9 anos dentro de uma farmácia praticamente. Meu pai era farmacêutico. Naquela ocasião não existia faculdade de farmácia. Então meu pai começou a trabalhar com farmácia em Florianópolis e lá ele fez o curso de prático de farmácia e obteve um diploma que dava todos os direitos que tem hoje em dia um farmacêutico formado. Porque hoje em dia não se forma mais farmacêuticos, se forma bioquímicos. Existem os farmacêuticos que trabalham exclusivamente com farmácia e que são os responsáveis técnicos para vender, para gerenciar a parte técnica da farmácia. E então, naquela época, meu pai, ele formado em farmácia pelo curso prático de farmácia, porque não havia faculdade aqui. Então, eu me criei dentro de uma farmácia até os meus 9 anos. Mas, cheguei com 9 anos, eles me internaram num colégio, no internato, que naquela ocasião era uma viagem daqui a São Lugero. Nós pegávamos o carro de aluguel, não existia táxi, chamava-se carro de aluguel, e do seu Jacó Ghisoni, um senhor daqui da Sociedade Braço do Norte também na ocasião, e ele nos levava para lá. Ficávamos lá, e lá em São Lugero nós ficávamos de fevereiro até julho, sem poder ver a família. Ficávamos internados no colégio do Padre José. Até as férias de inverno. Até as férias de inverno, que chamava-se férias pequenas. Em agosto e julho, isso em julho. Agosto nós voltávamos para casa, revíamos a família, ficávamos o mês todo em casa, voltávamos para o internato novamente e só voltávamos para casa em dezembro. Dali eu fui para Tubarão,
para outro internato também, que era o chamado Colégio Deon, que é onde hoje funciona a Unisul, começou a Unisul. Mas ali o senhor concluiu o ciclo, digamos aí, tipo o ensino fundamental? Foi, exatamente. Aí em Tubarão já fui para na época se chamava ginásio, mas eu não queria nada com nada. O meu pai gozava de uma certa posição econômica razoavelmente boa, porque para internar 2 filhos, como ele tinha, eu e o meu irmão mais velho, num colégio particular, com tudo pago, sem governo, sem nada, então ele gozava de uma situação razoavelmente boa. E quem tem com tudo com muita facilidade não dá valor às coisas. Hoje eu vejo que aquelas pessoas que não tinham condições, que iam para o grupo escolar Dom Joaquim aqui em Braço Norte, iam de pé no chão, com frio, geada, quebrando gelo no pasto e nas gramas, foram bem-sucedidas na vida. Eu estou dizendo assim em termos de ter um ideal, formar o ideal. Mas isso numa escola pública, porque o colégio Dom Joaquim era público, exatamente. E, na verdade, era um colégio de um acesso muito restrito, porque tinham aqueles que nem iam para o colégio ainda. Né? Exato, porque naquela época era muito difícil o pessoal vir do interior, até porque não existia isso de transporte escolar. Isso é coisa dos dias de hoje, dos nossos dias, da época atual. Então, essas pessoas são verdadeiras referências no mundo científico brasileiro. Nós temos aqui a família Cordioli, uma família na época eram colonos, agricultores, uma família tradicional da região rural. Tem o Dr. Cordioli, que é um eminente médico em Porto Alegre, se eu não me engano. E tem muitos outros exemplos também. Braço do Norte e São Lugero são verdadeiros celeiros de religiosos, que nós já tivemos até bispos e arcebispos. A Igreja Católica financiava, passava pelo interior, pegava a gurizada nova, levava para os internatos, para os seminários, os formava e eles, hoje em dia, se tornaram... A família Bus aqui, tem o padre Nilo Bus, daqui do Pinheiral, e incontáveis outros nomes assim de pessoas que tiveram que lutar muito para conseguir estudar. De formas que, na verdade, eu era muito imaturo, não tinha maturidade e nem sabia de onde que vinha aquele dinheiro. Mas se enquadrava mais no imaturo ou no indomável? Não, eu era imaturo e eu não era rebelde. Não era rebelde. Mas com os anos foram se passando, de tudo aquilo que na idade em que é bom a gente absorver para ensino, para base, para continuar uma faculdade que precisa de base, das ciências exatas e tudo isso, não aproveitei nada. Mas a dificuldade, seu Germano, não seria muito mais pelo fato de o senhor vir de um tempo, não vou dizer que nós na atualidade também não atuemos dessa maneira, mas os pais escolheram o que mais ou menos pensavam que o filho deveria ser? Não, os meus pais, eles eram muito liberais nesse aspecto. Aliás, isso já é quase que uma tradição de família, eu acho que já é genético isso, né? Desde os meus ancestrais, eles foram abolicionistas, eles eram contra a monarquia, os meus tataravós e tal, né, que até trouxe documentos aí, eram republicanos a favor da República, eles queriam a proclamação da República, eles eram abolicionistas, tanto que eles, antes ainda de a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, ele já tinha dado alforria a todos os escravos. E disse assim, não, vocês não têm para onde ir e nem têm profissão. Por outro lado, eu não tenho condições de sustentá-los sem que vocês trabalhem. Então, vocês fiquem trabalhando nas minhas terras,
fiquem trabalhando nas minhas terras e oportunamente nós vamos ver o que faremos. Você comentava agora há pouco que, e na nossa conversa nos bastidores antes de iniciarmos o programa, que você não conseguiu se encontrar vocacionadamente. Pelo que percebi, a arte. Exatamente. Isso aí foi mais tarde. Eu não sabia a que vim fazer nesse mundo. Então voltei a Braços Norte. Aqui eu concluí os estudos que se chamava pré-vestibulares, na época era escola normal. E foi exatamente aqui que eu gostava mais de artes, de filosofia. E aí vem uma outra etapa na vida do seu Germano que a gente vai Exatamente. colocar depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguidinha, contando essa outra fase da vida do seu Germano, que de farmacêutico, de estudante, buscando uma profissão, quem sabe dar continuidade à atividade que a família tinha, mas a ligação realmente era a arte. Ele vai falar também de faculdades que começava e acabava não terminando por conta desse desencontro no despertar da vocação. Já, depois do intervalo.